Muito boa tarde a todos. São 16 horas do dia 30 de novembro de 2021. Nós estamos reunidos aqui para uma defesa de estágio do aluno Kael Machado Caldas, do Instituto Federal Catarinense, Campus Santa Rosa do Sul, do curso técnico em agropecuária. Nós contamos com a satisfação da presença do professor Luiz Fernando Rosa de Lima, que será o avaliador do estágio, membro da banca, e também saudamos a participação da Lidiane Braga, servidora aqui representando a coordenação de extensão do campus. Então, Kael, estamos aqui prontos para ouvir o relato da sua vivência, do seu estágio. Eu vou projetar os slides e, conforme já combinado, né, você vai avisando à medida que fomos passar os slides. Tá bom, Certo. Kael? Então, está com a Uhum. palavra. Boa sorte na sua apresentação. Ok. A apresentação ainda não iniciou para mim. Eu vou começar. Uhum. Vamos abrir aqui. Ok. É aí que eu vou desligar meu microfone. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Eu sou o aluno Caio Machado Caldas, do terceiro ano, turma C. Esse é um relatório do meu estágio, minha defesa de estágio. E a seguir na apresentação, a gente tem as ilustrações das práticas que foram promovidas pela empresa Agropecuária Paiador. Prosseguindo, temos os itens, né? Equipe, as ilustrações das práticas e a conclusão. No próximo slide, nós temos como aluno, eu, que é o Machado Caldas, o professor orientador, o professor Carlos Antônio Krause, e na banca, o professor Luiz Fernando. Essas pessoas participaram de toda a elaboração do projeto dando muita atenção. Aqui a gente tem a ilustração dos serviços gerais, os serviços básicos promovidos no dia a dia, né? Na primeira imagem, a gente tem uma ilustração de um saco de ração fechado, né? Que também era um dos itens que a gente vendia. Na última ilustração, no caso também da esquerda para a direita, a gente tem o verso dele, onde explica os ingredientes e a função. Esse daí eu não consigo ver muito bem, mas acredito que ele era um de crescimento, talvez para pintos de corte ou codorna. Ao centro, nós temos uma ilustração de, de outra prática que era bem comum, até às vezes até mais comum do que a venda do próprio saco fechado, que era a pesagem da ração. O cliente vinha, ele pedia um valor ou um peso e a gente conferia o que batia na balança, né? A gente seria assim o preço, a gente ligava a balança, digitava o preço e ia botando as quantidades certas até dar o valor ou a massa que ele desejava. Próximo slide. Aqui. Nós temos a confecção de iscas para abelhas nativas. Durante a prática, a gente tinha vivência, né? No caso, eu conversava com o pessoal, a gente tomava um café durante um horário da tarde. Aí a família, no caso, o pessoal que trabalhava na agropecuária, era composta pelo proprietário, que era o chefe da família também, o senhor José, a esposa dele, a dona Cláudia, os dois filhos do casal, no caso já adultos, né? O, o Bruno e a gerente da loja, Ariane. Também tinha a sobrinha da, da dona da loja, a Tuane, que trabalhava no caixa. Ela me auxiliava com algumas dicas do dia a dia, assim. E durante os cafés, a gente costumava passar um café com um pão com mel, né? E no meio disso, o senhor disse que conseguia o mel barato, assim, fácil de. Ele conseguia o mel bem fácil, né? Eu disse para ele que podia ser ainda mais fácil conseguir o mel. Se tivesse algumas caixinhas de abelha nativa, ir lá e cuidando do bichinho que nem que não picava, não fazia nada, não dava incomodação nenhuma, né? O que todo mundo gostaria, eu acredito.
e ele se interessou. Ele falou: "Ah, é o mirinzinho, é? Ah, eu nem sabia que era abelha". E então eu expliquei para ele que ele podia fazer isso de uma forma sustentável, que não fosse ir lá e arrancar a abelha do toco e potencialmente estragar algum estragar o ninho, matar uma colônia e dar um prejuízo tanto para a natureza quanto para ele, e que ele poderia conseguir isso de uma forma fácil, né. E aí eu ensinei para ele, eu expliquei para ele que durante as práticas no próprio campus onde eu estudo, no caso, o campus IFC de Santa Rosa do Sul, com o professor Miguel Ângelo, a gente tinha essas práticas de confeccionar as iscas, passar o atrativo por dentro e implantar elas num lugar próximo a uma colônia. Prontamente ele se interessou por isso e nos próximos dias a gente foi trabalhando nisso. A gente conseguiu um pedaço de cano, a gente conseguiu as garrafas, um papel pardo, que no caso está ilustrado na primeira figura, que envolvia ela por dentro para manter a temperatura, e um saco escuro que a gente passava por fora para abafar a iluminação, né? No próximo slide, nós temos a ilustração do material sobre cólica equina. Durante a prática, uma coisa que me chamava bastante atenção era a alta incidência de doenças nos animais. Era um negócio assim crônico mesmo. Muita gente relatava isso. Uma vez, no meu primeiro dia de estágio, acredito que era, uma senhora chegou lá comentando sobre a égua dela, que, que estaria prestes a. Não, como posso dizer? Ela estaria prestes a usar a égua dela numa caminhada, né? Numa passeada. E, e com isso ela estava alimentando a égua dela quase só a ração e mantendo ela confinada. O fracionamento de ração era 3 vezes por dia. O peso da ração era o indicado, como eu conversei com o professor Luiz Fernando e vi em alguns materiais, de 1 a 2% do peso vivo do animal, né? E ela fornecia essa quantidade de ração a um fracionamento de 3 vezes por dia. Porém, o animal ficava confinado na maior parte do dia e a primeira coisa que o animal comia no dia era a ração. Ele não tinha acesso ao pasto antes de se alimentar a ração. Então, eu fui conversando com as pessoas que tinham cavalo por aqui, com as pessoas da próprios funcionários da loja, alguns clientes, e eles explicavam que era comum a incidência de cólica. Aí eu fiquei comparando assim os fatores e eles tratavam os animais de uma forma até um tanto mecânica. Sim, eles davam algumas coisas que os animais precisavam, mas não davam a liberdade de pastar esse tipo de coisa e não se atentavam na ordem dos fatores, né? Então, os animais apresentavam essas problemáticas de cólica, verminose não apresentavam porque o remédio para vermes, o vermífugo, era sempre fornecido. Um, parasitas externos também não. Estresse, talvez um pouco, porque, como eu disse, eles utilizavam os animais de uma forma praticamente mecânica. Então, isso viria a gerar um estresse, né? Então, eu recomendei para ela, para a mulher no caso, que ela fracionasse também um pouco mais do que 3 vezes e deixasse o animal pastando. No caso, quando ela fez o retorno à loja, para averiguar a decisão do veterinário de recomendar ou não o remédio que ela tinha pedido. E o veterinário, no caso, recomendou. Aí, partindo para o próximo slide, aqui a gente tem a ilustração de uma entrega de ração num centro de doma. Eu participei dessas entregas pelo menos umas 2 ou 3 vezes. A gente carregava os sacos de ração de mais ou menos 40 quilos no caminhão. Na primeira entrega foi num veículo sedã da Ford. A gente carregou o veículo com 5 sacos de ração e levou até lá. Descarregou numa pilha mais ou menos ajeitada
e não deu muito tempo de averiguar como que era a configuração do estabelecimento das acomodações dos animais, mas a gente percebeu o tratamento que era dado para a ração, né? Os sacos de ração, eles eram deixados num tonel e eram recolhidos também pela gente para serem levados de volta para outros fins de descarte, esse tipo de coisa. Também talvez reutilização se fosse necessário. E na segunda visita, também a gente descarregou bastante ração e não deu tempo. Foram uns 28 sacos de ração. E, no caso, na primeira visita, foram 2 pessoas nessa visita, a partir da primeira, e a terceira e a segunda, foram 3 pessoas descarregando. Na terceira visita, eu consegui dar uma visualizada melhor nas acomodações. Eu consegui ver o animal nessa baia aí onde eu documentei. Aí tem uma incidência de sol, tem um lugarzinho que dê realmente para abrigar o animal sem muito desconforto. E no lugar de fora é dividido por piquetes e tem um certo cuidado, sim. Então, certamente os animais daí não desenvolvem muitos sintomas de cólica, eu acredito. Eu não cheguei a conversar com os funcionários, mas acredito que não, pelo tratamento que eu presenciei. Aí, eu acredito, vocês podem ver nessa foto do corredor que tem alguns tonéis, né? Eu acredito que esses tonéis sejam usados para descarte de qualquer resíduo que venha do trato com o animal. Se puder prosseguir com os slides. Aí, aqui, nessa ilustração, a gente tem o plantio de mudas de pitaia, né? A gente, no caso, eu tinha algumas mudas que eram clones de algumas plantas que de algumas plantas de algumas variedades que se encontravam no campus Santa Rosa do Sul. No caso, essas mudas, esses cladoides que a gente trouxe para cá, eles foram conseguidos através da poda que a gente realizava nas práticas agrícolas orientadas. No caso, o técnico Geraldo da Horta, ele nos explicou como que fazia o procedimento e eu e mais um colega conseguimos algumas mudas. E a gente trouxe para casa, tanto eu quanto ele trouxemos para nossas casas, plantamos e todas elas tiveram sucesso para enraizar, para pegar e eu diria que estão funcionando bem aqui. E nessas mudas a gente foi fazendo as podas. Aqui em casa eu fiz a poda no momento que eu também estava no período que eu estava fazendo estágio, né? Fiz a poda, separei os cladoides, aí eu questionei se a mulher do proprietário da loja, a dona Cláudia, que eu já citei, ela tinha interesse em plantar algumas mudas ali na fachada, né? E ela aceitou de bom grado, assim. Aí eu levei as mudas ali, ela me forneceu o substrato, me forneceu as garrafas, a gente cortou e implantou assim naquele vaso provisório para promover o enraizamento e depois, eventualmente, poderia ser implantado direto ali nos canteiros, né? Então, eu fiz esse plantio, fiz essa muda maior, assim, eu amarrei ela para fazer a condução, para ela crescer adequadamente, e aquelas outras 2 mudas menores, naquele momento, ainda não tinham necessidade de se fazer isso. Elas estariam ali mais para um fim estético do que para um fim de produção, né? No caso, fazer um tipo de, como posso dizer, fazer elas crescerem e se alojarem nesse tronco aí, né? Fazendo uma cobertura para ele e dando um tratamento estético para o lugar. A dona Cláudia, que eu já citei também, né? Ela cuidava também muito das roseiras e de outras plantas que não estão bem destacadas nessa foto, mas ela fazia o cuidado das plantas da fachada da loja, que eu acredito que possam ser vistas no próximo slide.
São as mudas de 11 horas que ela plantava e deixava suspensa, assim, nessas garrafas. Ela amarrava elas, pregava, e em um momento eu tive a oportunidade de participar dessas práticas, né? Aí ela me explicou que ela fazia isso porque recentemente ela tinha tido um problema de saúde e acredito que foi um AVC, e ela tinha que fazer algumas tarefas que relaxassem ela. E uma das indicadas era fazer o plantio de algumas mudas que pegassem fácil e que ela pudesse ver crescendo. Realmente, eventualmente, eu comecei a fazer o cuidado de algumas mudas de outras plantas aqui em casa, como manjericão, e percebi realmente que isso é um bom tratamento para o alívio das tensões do dia a dia. Então, eu tentei ajudar ela nessas práticas. Eu fiz um recorte de uma garrafa que não ficou perfeitamente funcional, mas acompanhei a técnica dela, o jeito que ela fazia, e percebi mais ou menos como que seria a adequação disso. Ela, nessas 11 horas, que é essa planta que estão inseridas aí, ela regava as plantas todo dia e uma vez por mês ou duas, ela retirava estacas de uma, implantava na terra e, e implantava na terra não, implantava no substrato, né? E suspendia elas. Mas mais tarde, no caso, isso iniciava, sim, ok. Aqui a gente tem a ilustração do levantamento de frangos de corte com suspeita de purulose, né? Essa foi uma das minhas primeiras práticas fora da agropecuária. Na realidade, foi a minha primeira prática fora da agropecuária. Uma vez um senhor chegou lá dizendo que os frangos dele estavam com diarreia e eram pintos de corte, assim, ainda não eram animais adultos, né? Ele explicou as problemáticas e pediu um remédio específico que ele mesmo decidiu fornecer. No caso, esse remédio específico é da esquerda para a direita, o primeiro de baixo. Esse com a galinha na foto e cores verde e amarela, né? Acredito que seja tuia, alguma coisa. Ele começou a fornecer esse remédio para elas e dizia que não entendia porque esses pintos eles estavam com essa doença, já que ele fornecia outro medicamento, que no caso seria esse suplemento vitamínico, que é a primeira imagem. Aí eu expliquei para ele que o suplemento vitamínico não era necessariamente um medicamento, ele era, na realidade, um suplemento que fazia o corpo dos animais funcionar melhor, mas ele não fazia necessariamente o corpo dos animais combaterem os patógenos. Então ele mostrou a condição de um dos pintos, que era o que estava em pior estado, e nas últimas duas imagens a gente vê a condição do viveiro. No caso, esse viveiro, ele tinha diversas outras aves e o viveiro estava todo crivado com excreta dessas aves. Ou seja, esses pintos, que eram de corte de uma variedade menos rústica, eles estavam se contaminando com germes de todas as outras aves que eram muito mais rústicas que eles. Então, eles eles estavam cedendo, estavam morrendo. Os produtores eles não tinham essa noção porque eles sempre utilizavam frangos de variedades mais rústicas. E no caso, esses frangos aí, esses pintos aí, também não se sabe se essa doença, essa purulose, ela não veio de onde os pintos vieram, né? Que no caso, eles não foram adquiridos aqui na propriedade nem de um produtor conhecido, eles foram adquiridos em outro município e foram transportados para cá. Então, esse patógeno pode ter vindo com eles. Mas certamente, durante o que a gente averiguou ali, as condições do viveiro foram os responsáveis, foi a responsável por trazer esse estado aos pintos, né? E no caso, ok,
sintomas levantados, ambiente, situação dos animais, do ambiente, tudo mais levantada. Levei essas informações para o veterinário via WhatsApp e o veterinário recomendou um remédio específico. Ao final do dia, eu fui à propriedade e comuniquei qual que seria o remédio específico e a mulher do produtor ela disse que não seria fornecido porque o retorno ao investimento não seria suficiente, né? Então, por fim, acabou que alguns animais padeceram, talvez mais um ou dois. Eles cresceram, acredito que cresceram o suficiente e não passaram mais a padecer por isso. No próximo slide, nós temos outro caso de uma doença. No caso, essa doença era uma diarreia. O produtor ele chegou à agropecuária dizendo que queria também um remédio específico, que no caso a gente não teria. Aí eu me disponibilizei de acompanhar o produtor para fazer o levantamento dos sintomas desses animais. O produtor aceitou e ele disse que ficava contente de eu estar estudando, fazendo estágio e que ele pudesse me ajudar com isso, me dando essas informações. Aí a gente chegou na propriedade, ele disse que esse bezerro, ele tinha mais ou menos, na realidade ele seria um novilho, né? Ele teria por volta de 2 anos e ele estava num estado comparativamente bem degradado com outro que tinha na propriedade, porque o outro ele tinha um volume maior, ele tinha crescido bem mais do que esse bezerro que estava definhando aí. Então, essas outras fotos aí que não são dele com diarreia e remela, são dos outros animais, das vacas adultas, e eu acredito que tem alguma foto de algum bezerro aí. Deixa eu dar um. Opa. Então, eu ainda estava no caso do bezerro, né, professor? Então eu conversei com um produtor, ele disse que não interessava muito a conclusão do veterinário, porque ele já teve outros casos de bezerros semelhantes com, com esses sintomas de diarreia, remela e tudo mais, e esse medicamento que ele tinha citado resolveu, mas ele só foi na agropecuária para ver se tinha por ali. E no caso, não foi uma questão do ambiente a princípio, porque das outras fotos que eu tirei, nenhuma delas apresentava um ambiente propício à criação de patógenos, porque o ambiente tinha uma insolação boa e tinha uma ventilação boa, um cuidado bom. Então, certamente esses patógenos aí foram adquiridos talvez com contato em outros animais, ou talvez via alguma ingestão de algum alimento que, que não inadequado que pudesse causar esses sintomas. Isso são hipóteses levantadas por mim, pelo produtor, pelo veterinário. E no final das contas, eu compartilhei as informações com o veterinário e ele me disse que não interessava muito, que realmente o manejo do produtor estava sendo adequado, usar aquele medicamento. No caso, essas manchas mais escuras no bezerro, elas são da própria diarreia mesmo, porque na baia dele estava completa o assoalho, o solo dela estava completamente coberto de excrementos. Agora, para as conclusões. As práticas, elas foram um bom modo de pôr, eu não sei outra expressão que não seja pôr em prática as informações absorvidas na vivência do Instituto, né? Informações de todos os professores, de zootecnia, de agricultura, de defesa sanitária animal, vegetal, e, e tudo isso trouxe uma boa assimilação ao dia a dia. E eu acredito que eu pude ter uma noção realmente de como as coisas acontecem, algo que quando tu vê assim, fora de situações controladas, como são no instituto,
tem um aprofundamento assim maior, dá uma noção realmente, uma noção mais profunda da situação. E eu gostaria de agradecer ao professor Luiz Fernando, que deu boas informações durante todo o processo, ao professor Krause, que me deu assistência, e também dizer que o pessoal da agropecuária foi muito receptivo comigo. Eu só tenho a agradecer a toda a facilidade que eles me deram para conseguir concluir essa etapa. Muito obrigado a todos. Algumas Muito bem, perguntas? Kael. Parabéns pela sua apresentação. Nós vamos, em seguida, passar a palavra ao professor Luiz Fernando, membro da banca, que fará suas considerações, suas perguntas. Então, boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Está com a palavra. Boa tarde, professor Krause, professor orientador do estudante Kael. Boa tarde, Kael, protagonista desse momento tão importante na tua vida como estudante. Boa tarde, Lidiane Braga, nossa colega do Instituto, nesse momento representando a coordenação de extensão do campus. Kael, eu gostei da tua apresentação, gostei muito das tuas iniciativas de buscar as soluções, gostei muito da tua preocupação em conversar com os produtores, tá? Por inúmeras as situações lá das doenças com os pintos, da doença da diarreia lá com o novilho, da cólica lá com a água, a tua iniciativa de eu tentar orientar para que esse problema fosse resolvido, né? Mas tu percebeu que as coisas não são tão simples, nem sempre a nossa boa vontade basta para que as coisas se Correspondido, né? resolvam, né? Muito mais precisa ser feito. Mas gostei muito dessas tuas iniciativas, tá, Caio? Assim, eu queria ver de ti, ouvir de ti, se tu percebeu lá, junto aos produtores que frequentavam a agropecuária, tanto os agricultores como os pecuaristas, se eles estavam satisfeitos com a atividade pecuária, com a atividade agrícola. Tu Bom, percebeu assim, alguma coisa nesse sentido? com a atividade, no caso, com os resultados dela, Com ou os com... resultados dela, vocês estão contentes de estarem no campo? Vocês pensam em sair? Olha, todo mundo aqui, eu acredito, poderia dizer com toda certeza que não trocaria isso por nada, porque se pudesse já teria trocado. Essa é uma posição tua ou tu percebeu que seriam dos demais? Na realidade, eu percebi que o pessoal que vive assim é um estilo de vida que eles não trocariam por nada. Ah, eles não trocariam. Tá, entendi, Sim. entendi. Kael, quais foram as dificuldades que tu sentiu na tua vivência lá no mundo do trabalho? É teu primeiro contato com o trabalho ou tu já teve uma experiência anterior? No caso, com alguma coisa mais formal assim, foi a minha primeira vez, né? É. Então, assim, dificuldades, eu não tive nenhum problema com assiduidade, porque eu estava sempre ali por perto. A atenção às dicas eu sempre dava também, mas eu tinha alguns atrapalhamentos, né, tanto de falar alguma coisa inadequada, não completamente inadequada, mas falar alguma coisa que não seria tão relevante assim ao momento, né? Isso é natural, isso é pertinente a quem está iniciando, né, Caio? Nós que estamos há muito tempo nesse texto, nós temos de vez em quando de vez em quando não, com frequência, né? Estamos aprendendo coisas novas, tá? Então não se Uhum. preocupe com isso, tá bom? E fora isso, Pois não? fora isso também eu tinha eu me atrapalhava um pouco para fazer algumas práticas, tipo botar ração na sacola, de vez em quando caía um pouquinho de ração fora, às vezes até mais do que o normal seria, mas depois a gente foi pegando o jeito, né? Ok. Professor Carlos, eu me dou por satisfeito com a apresentação do estudante Kael. Tá, Kael? Então, Certo? minha parte Muito eu obrigado. encerro nesse momento aqui. Muito obrigado, professor Luiz. Também agradecer todo o apoio que o senhor deu ao Cael durante o estágio, né? Já que eu sei que o Cael várias vezes fez contato e buscou orientação. Tá? Isso foi legal, foi importante. O Cael, ali na parte dos frangos, vocês recomendaram um manejo diferente para que não tivesse que os frangos Sim. ficar misturados e caminhando sobre ali, misturando a ração com as fezes? E como é que foi a receptividade do pessoal em relação à orientação que vocês deram?
Olha, o pessoal não me distratou nem um pouco, mas eles falaram assim, foram, digamos assim, bem francos. Olha, o que que a gente faria? A gente não vai investir nesse tanto assim, porque não é um negócio que dê tanto rendimento, mas, como por exemplo, eu dei um exemplo de comprar comedores novos, eu dei uma ideia de fazer uma composteira para os animais que morriam, eu dei uma ideia de fazer um manejo um pouquinho melhor da água. Essa eles disseram que iam atender, trocar água com mais frequência, né? Mas fora isso, o que que eles disseram? Disseram que iam começar a adquirir variedades de animais mais rústicas para se adequarem a esse manejo mais barato, digamos assim. Então, foi uma estratégia que eles encontraram que não era tão produtiva, mas que era menos cara. No caso, para o balanço deles, estava melhor. Tá certo, Caio. Assim como o professor Luiz, também me dou por satisfeito. Nós te parabenizamos por concluir essa etapa do teu curso técnico, né? Demorou um pouco para acontecer a defesa, mas aconteceu e finalmente então cumprimos essa etapa e você estará pronto para os próximos desafios, para os próximos projetos da tua vida. A gente te deseja, em nome do Instituto, bastante sucesso, que você tenha tanto na vida pessoal, na vida profissional, sucesso e que você atinja seus objetivos, tá bom? Então, parabéns pela conclusão aí do estágio, dessa etapa importante da tua formação. Certo, professor. Muito obrigado. Então, nesse momento, estamos encerrando a sessão de defesa de estágio do Cael Machado Caldas. Agradecemos a participação de todos. Uhum.